Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores Ocultos. Eu espero que vocês estejam bem. Esses dias eu estava fazendo um roteiro para o canal e aí eu percebi que ainda não tem nenhum vídeo aqui que fale de algum serial killer. Então foi por isso que eu escolhi o tema de hoje e eu espero que vocês gostem. E gostando, né? Não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo pra mim o que você achou. Não esquece de se inscrever, isso vai ajudar muito o canal. E agora, né, sem mais enrolação, vamos pra casa. Theodore Robert, mais conhecido pelo nome de Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Existem duas teorias sobre a verdadeira identidade do pai dele. A primeira afirma que ele teria nascido de uma breve relação entre sua mãe, Eleanor Louise, então com 22 anos, e um militar da Força Aérea Americana. O homem, mais velho do que ela, desapareceu logo após a gravidez, deixando Louise sozinha. Inicialmente, ela não pretendia criar o bebê e depois do parto voltou para casa sem ele. Contudo, diante da insistência dos pais, acabou cedendo e trouxe a criança de volta, que foi criada pelos avós. Essa versão, no entanto, jamais foi confirmada. A segunda teoria é ainda mais perturbadora. Sustenta que o verdadeiro pai do Ted seria, na verdade, seu próprio avô, o pai da Louise. Em algum momento ele teria abusado da filha e, para encobrir o escândalo, a família decidiu assumir a criança como se fosse deles. Aos vizinhos contaram que Ted era apenas o irmão mais novo da Louise. Naquele tempo, sem a possibilidade de testes de DNA, a suspeita nunca pôde ser comprovada. Assim, o Ted cresceu acreditando que os avós dele eram seus pais biológicos e que a mãe dele, na verdade, era sua irmã. Sua infância na casa dos avós também foi marcada por outro problema. O Ted cresceu vendo o avô dele tendo episódios de explosão de raiva e o avô dele também foi descrito como um homem misógino, conservador e racista. Como se todas essas coisas não fossem o suficiente, o avô dele ainda agredia a avó dele diante do Ted. E há quem diga, né, há quem acredite que o avô dele também abusava dele ainda na infância. Porém, não há nada que confirme essa teoria, isso não passa de especulações. Quando tinha apenas 3 anos de idade, o Ted protagonizou uma cena muito bizarra. A tia dele, a Julie, estava dormindo e por volta das 4 horas da manhã, ela acorda com o Ted parado em frente a ela, a observando e sorrindo. Acho que isso já é assustador demais. Só que o que estava por vir ainda conseguiria atingir o ápice. Ela percebeu que na cama dela estava cheia de facas que o Ted teria colocado lá. 2 anos depois, em 1951, a Louise se casa com um homem chamado John Cooper Bond, sobrenome que mais tarde o Ted herdaria. John nasceu em 1921 na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele trabalhava como cozinheiro em um hospital. O John foi descrito como um homem muito simples e muito carinhoso com os filhos dele. Ele faleceu em 2007, aos 85 anos de idade, em Tacoma, Washington, local em que o Ted e a mãe dele haviam se mudado quando os dois se casaram. O John adotou o Ted como filho, mas o Ted nunca se esforçou para se aproximar dele. Como eu falei, ele era um homem simples e essa simplicidade incomodava o Ted. Porém, ele se dava muito bem com seus meio-irmãos e, inclusive, ajudava com os seus cuidados. O Ted acreditava que a irmã dele seria responsável por separá-lo de seus pais biológicos, o que fez com que ele guardasse um ressentimento profundo sobre isso. Agora, morando em uma cidade nova, o Ted era descrito como uma criança solitária, tímida, insegura. O Ted sofria bullying nessa escola nova, mas apesar disso, ele continuava se destacando como um dos melhores alunos do colégio. As notas dele eram muito altas. Com o passar dos anos, o Ted começou a ser reconhecido pelas pessoas como um rapaz muito inteligente, educado e elegante. Durante a sua infância, o Ted desenvolveu uma obsessão muito intensa por filmes adultos, principalmente aqueles que eram mais violentos. Ele também costumava roubar revistas adultas e espiar mulheres trocando de roupa pela janela, espiava as mulheres também em lugares públicos. Ele começou a trabalhar muito cedo, porém ele nunca passava muito tempo nesses empregos que ele arrumava. Devido às suas excelentes notas, ele entrou para a faculdade e começou a cursar psicologia. Aos 21 anos de idade, o Ted se apaixonou loucamente por uma mulher chamada Stephanie Brooks. Ela era descrita como uma mulher inteligente e de boa família. Durante o relacionamento dos dois, o Ted moldava seus comportamentos, as suas escolhas e até mesmo a aparência dele.
tudo para poder agradá-la. No entanto, ela terminou o relacionamento dos dois considerando Ted imaturo e sem ambição. A rejeição atingiu Ted profundamente e ele tentou reatar esse relacionamento dos dois, porém ela não queria, o que acabou levando a uma depressão profunda. Em 1969, Ted descobriu uma verdade que o abalaria profundamente. Ao consultar seu registro de nascimento, o nome que constava como sua mãe era de Louise e o seu pai constava como desconhecido. Nesse momento, o mundo dele desabou. Essa descoberta fez com que ele se tornasse uma pessoa mais fria, fechada. Após esses dois acontecimentos, ele decidiu largar a faculdade e só retornou a estudar em 1970, quando ele se afiliou ao Partido Republicano e começou a trabalhar com política. Nessa época, Ted também protagonizou um ato heróico. Ele salvou uma criança que estava se afogando, um gesto que lhe rendeu uma condecoração em Seattle. Pouco depois, demonstrando seu potencial acadêmico, ele foi aprovado em 2 faculdades de Direito e decidiu iniciar seus estudos na área. Na universidade, ele conheceu uma mulher chamada Elizabeth Clover, que trabalhava como secretária na universidade. Os dois engataram um relacionamento, mas o Ted continuou se envolvendo com outras mulheres sem que a Elizabeth soubesse. Em uma viagem de trabalho, o Ted reencontra a Stephanie e os dois reatam o relacionamento deles, porém tudo não passava de um plano dele para se vingar e fazer com que ela sofresse da mesma forma em que ele havia sofrido no passado. Não demora muito e ele acaba dando fim às 2 relações que ele mantinha. Na década de 70, diversos crimes contra mulheres começaram a acontecer em aproximadamente 5 estados. Testemunhas relataram ter visto as vítimas entrando em um carro com um homem. O que chamou a atenção foi que as descrições eram surpreendentemente semelhantes, sugerindo um mesmo agressor. Diante desses relatos, as autoridades começaram a cogitar a existência de um assassino em série, responsável por uma série de ataques cuidadosamente planejados. Até hoje não se sabe ao certo quando Ted Bundy deu início aos seus assassinatos, qual era a sua idade na época, nem o número total de vítimas. O início e a extensão de sua onda de crimes permanece um mistério até os dias de hoje. A primeira vítima fatal confirmada de Ted foi Linda Healy, de 21 anos de idade. Ela era estudante da Universidade de Washington e trabalhava em uma estação de rádio local. No dia 1º de fevereiro de 1974, Ted entrou em sua casa de madrugada, a agrediu enquanto dormia e a levou consigo. Os restos mortais dela só foram encontrados meses depois em uma área de floresta onde o Ted costumava deixar os corpos de suas vítimas. Ted também atacou Karen Sparks, uma estudante universitária de 18 anos que foi encontrada com vida. Karen morava próximo ao campus e foi descrita como uma jovem alegre e cheia de planos para o futuro. Durante a madrugada, Ted invadiu a casa dela e entrou em seu quarto enquanto ela dormia. Ele usou uma barra de ferro para agredi-la violentamente na cabeça. Depois, ele a agrediu sexualmente com um objeto metálico, causando graves ferimentos internos. Karen foi encontrada inconsciente e levada para o hospital, mas sofreu danos físicos e neurológicos permanentes, incluindo dificuldades motoras e cognitivas. Ela permaneceu em coma por dias e, quando acordou, não lembrava de nada, o que dificultou as investigações na época. Karen passou por um longo processo de recuperação. Nos meses seguintes, o número de mulheres desaparecidas na região aumentou e parecia seguir um padrão. Mulheres jovens e universitárias de pele clara e cabelo castanho, repartido ao meio. Algumas de suas vítimas foram Donna Mason, uma estudante de música de 19 anos. Ela desapareceu a caminho de um concerto no campus em março de 1974. O corpo nunca foi encontrado. Susan Elaine, uma estudante de biologia de 18 anos. Ela desapareceu em abril do mesmo ano ao se dirigir a uma palestra. Roberta Parks, ela tinha 22 anos de idade e era estudante da Universidade Estadual de Oregon. Ela nunca mais foi vista após sair de casa para encontrar seus amigos em maio. E Brenda Bell, de 22 anos de idade, ela foi vista pela última vez em um bar próximo a Seattle em junho. O Ted, como muitos serial killers, ele tinha um modo operandi para atrair suas vítimas. Ele abordava as vítimas e dizia que estava com dificuldade física para poder levar os itens dele para o carro. Normalmente ele estava com um braço engessado falsamente ou usando alguma muleta. Ele era um homem bem aperfeiçoado, muito atraente para a época, charmoso e aparentemente inofensivo. Então, quando ele ganhava a confiança dessas mulheres e elas abaixavam a guarda, ele se aproveitava desse momento para atacá-las. Ao se aproximarem do carro, ele as surpreendia com golpes de barra de ferro na cabeça e, desmaiadas,
as colocava em seu carro, um Fusca bege metálico modelo 1968. Do lado de dentro, as vítimas ficavam escondidas, amarradas e imobilizadas. Ted também tirava as maçanetas internas, impossibilitando que o carro fosse aberto por dentro. Ele também chegou a remover o banco do passageiro do carro para poder facilitar que ele escondesse o corpo das vítimas. Uma de suas vítimas, Melissa Smith, que tinha apenas 17 anos, foi encontrada com o crânio em pedaços e o corpo totalmente machucado, com sinais claros de extrema tortura. Ele admitiu ter cometido 30 homicídios em 7 estados diferentes, mas estima-se que o número seja maior. Como eu falei, não se sabe ao certo quando ele começou a matar. Mas outras mulheres também foram encontradas do mesmo jeito em que Ted costumava deixar suas vítimas e não tiveram seu caso resolvido. Em julho de 1974, após 2 jovens desaparecerem no parque Lake Samish, as investigações começaram enfim a ganhar força. Se tratava de Janice e Daisy. Várias testemunhas disseram ter visto um homem próximo à região com o braço engessado pedindo ajuda para levar umas coisas para o carro. Ele havia se identificado como Ted. A descrição desse homem levou a mais de 1.000 homens a serem considerados, incluindo o próprio Ted. Mas a imagem que ele passava de alguém atraente e bem-sucedido rapidamente o descartou como suspeito. Os casos de desaparecimentos começaram a crescer cada vez mais e logo começaram a ser divulgados nos jornais. A Elizabeth, ex do Ted, viu uma dessas reportagens e para ela não tinha dúvidas alguma de que se tratava dele. Então, ela liga para a polícia e faz a denúncia. Mas os policiais acabam não dando muito ouvidos a ela. Em agosto de 1975, o Ted foi preso após se recusar a parar em uma patrulha rodoviária de Utah. Ao inspecionar o veículo, o policial percebeu algo incomum. O Fusca do Ted, não tinha o banco passageiro, como eu tinha falado, e além disso foram encontrados objetos estranhos como uma barra de ferro, luvas, saco de lixo. Também encontraram uma meia com um furo para os olhos. Então, assim, o que foi encontrado dentro do carro dele levantou muita suspeita. Principalmente depois de todos aqueles casos de desaparecimento que estavam acontecendo na cidade. O policial que fez essa revista no veículo comunicou imediatamente às autoridades sobre o ocorrido. Como não haviam provas reais que pudessem ligá-lo aos assassinatos, o desaparecimento das mulheres, ele foi solto, mas a polícia, a partir daquele momento, começou a observá-lo de perto. O telefonema que a Elizabeth tinha feito à polícia começou a ganhar forças nesse momento, então os policiais decidem ir até Seattle para poder falar com ela e colher o depoimento dela. Como eu falei, o Ted era um homem extremamente inteligente, então quando ele percebe que a polícia estava na cola dele, ele vende o Fusca para se livrar de qualquer coisa que pudesse ligá-lo aos crimes que estavam acontecendo, sem saber que com isso ele ajudaria os investigadores. Nesse momento, a polícia toma posse do carro e começa a realizar buscas minuciosas nele para encontrar qualquer vestígio que pudesse incriminá-lo. Em setembro do mesmo ano, o Ted oficialmente entrou no radar dos investigadores como principal suspeito pelo desaparecimento de várias mulheres em Washington, Utah e Colorado. Dentro do Fusca foram encontrados fios de cabelo de diversas mulheres, manchas de sangue e impressões digitais. Cada fio e cada pingo de sangue levava um nome, e todos esses nomes tinham algo em comum. Eram mulheres que já haviam sido encontradas sem vida. Os detetives responsáveis por esse caso decidiram se unir e juntar as provas, o que foi suficiente para poder prender o Ted. Preso, o Ted optou por dispensar a defesa tradicional e pediu para ser seu próprio advogado. O pedido foi aceito. Ele também conseguiu o direito de frequentar a biblioteca do Fórum Criminal para estudar e se preparar para montar sua defesa. Ele admitiu ter mantido alguns corpos em seu apartamento por algum período antes de descartá-los, tendo chegado a decepar a cabeça de 12 desses corpos com uma serra. Quando os corpos não eram guardados, ele os levava para outro local, muitas vezes a uma distância considerável de onde havia sido sequestrado. Uma vez nesse lugar, Ted removia e queimava as roupas das vítimas. Ele também cometia necrofilia, voltando aos corpos para vestir, maquiar e até tirar fotos. Ted admitiu que tinha um apetite insaciável por pornografia violenta. No dia 7 de junho de 1977, ele foi autorizado a ir para uma biblioteca consultar alguns livros de direito durante uma audiência no tribunal, e as algemas que ele usava foram retiradas e somente um policial ficou do lado de fora esperando por ele. Na sala, Ted escalou uma janela do segundo andar e conseguiu escapar, se vendo mais uma vez livre para perseguir suas vítimas. Em 1978, ele invadiu uma casa de fraternidade em que só moravam garotas.
Por cerca de 20 minutos, Ted aterrorizou Margaret, Lisa, Kate e Karen. Todas estavam dormindo quando foram golpeadas na cabeça e em seguida estupradas. Uma delas chegou a ser mordida de tal forma, com tanta força, que posteriormente a mordida conseguiu ajudar a identificá-lo. Uma testemunha que estava chegando em casa no mesmo horário disse tê-lo visto saindo de casa na madrugada. Não demorou muito para o FBI ligar Ted a esses ataques devido às características semelhantes das vítimas com as dele. Ted entrou para a lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos, o que acabou fazendo com que ele se mudasse cada vez mais, então Ted nunca passava muito tempo em um lugar. No dia 15 de fevereiro de 1978, por volta das 12h35, um policial parou Ted ao notar que a placa do carro que ele dirigia pertencia a um veículo roubado. Ted tentou resistir e fugir, mas foi detido e levado à delegacia. Naquele momento, o policial ainda não sabia que havia acabado de prender Ted Bundy, pois ele portava documentos falsos e ele havia fornecido ao policial a identidade do verdadeiro dono do carro. Após a comparação das impressões digitais, ficou claro que se tratava do verdadeiro fugitivo, Ted Bundy. O policial mais tarde chegou a comentar que assim que ele prendeu o Ted e colocou ele na viatura, a primeira frase que ele disse foi: "Eu preferia que você tivesse me matado." Em junho de 1979, Ted enfrentou seu primeiro julgamento, realizado em Miami, onde foi acusado pelos assassinatos ocorridos na fraternidade da Universidade Estadual da Flórida. Os julgamentos de Ted viraram um espetáculo midiático, cheio de repórteres e curiosos. Ele próprio assumiu a defesa confiante em se inocentar, mas sua falta de experiência pesou. A situação piorou quando a testemunha Nina o reconheceu e, com as demais provas apresentadas, sua estratégia foi por água abaixo. A marca de mordida deixada por Ted, uma das vítimas da fraternidade, foi usada como prova crucial. Os peritos compararam a impressão com moldes odontológicos feitos a partir da arcada dentária dele e ambos coincidiram perfeitamente, fortalecendo as acusações e conectando ele aos crimes feitos na fraternidade. Em 23 de julho de 1979, após quase 7 horas de deliberação, o júri declarou Ted culpado em todas as acusações. Ele foi condenado à morte e reagiu com total frieza, sem demonstrar emoção alguma. Mesmo diante de crimes tão brutais feitos contra mulheres, muitas mulheres continuaram apoiando Ted e simpatizando com ele. Elas chegavam a apoiá-lo publicamente na porta dos tribunais. Inclusive, ele se tornou o prisioneiro que mais recebeu cartas na prisão. Carol Boone passou a se relacionar com ele e acabou assumindo o papel de namorada durante os processos legais na Flórida. Em 1980, durante o julgamento pela morte de Kimberly, Ted chegou a pedi-la em casamento dentro do tribunal. Nas visitas conjugais concedidas ao casal, ela engravidou e, em 1982, deu à luz a uma menina. Porém, em 1986, ao reconhecer que Ted era realmente culpado por todos aqueles assassinatos, Carol decidiu voltar para Washington e nunca mais retornou à Flórida. Desde então, o paradeiro dela e de sua filha permanece desconhecido. Ao todo, Ted recebeu 3 penas de morte. Ele permaneceu no corredor da morte da Flórida até 24 de janeiro de 1989, quando foi executado na cadeira elétrica. É isso, gente, o caso fica por aqui. O mais bizarro disso tudo pra mim foram as mulheres apoiando ele, sendo que ele assassinava as mulheres das piores formas possíveis. Lembrando que se você ainda não tá inscrito no canal, não esquece de se inscrever, você já deveria ter feito isso lá no primeiro momento que eu pedi. E não esquece de curtir o vídeo, vai ajudar muito o canal. Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse caso, se você já conhecia. E obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo.